O animal doente produz menos, ele tem uma taxa de conversão alimentar menor. Então, às vezes, a falha de aplicação, a falha do tratamento pode resultar nessa percepção de resistência. Tem aquele caso mais grave que é a graxaria, que daí a penalização é integral, ele não vai receber um único real por aquele animal. E aí que tá, o bezerro ele mostra que ele tá doente a ponto de dar tempo da gente tratar. O adulto morre de forma aguda. O bovino ele é bastante tolerante à infecção por facíola e eu posso ter morte, inclusive, de carneiro adulto quando o desafio é muito grande. Estamos iniciando mais um episódio do NRCast, o podcast da Núcleo Rural. Hoje estou aqui com o professor Dr. Estevam. Professor, muito obrigado. Dr. Estevam, que é médico veterinário, doutor em medicina veterinária, livre docente em enfermidades parasitárias e zoonoses. Professor, por favor. Fico muito feliz em estar aqui, João. É um convite muito feliz de receber, porque, como eu estava conversando antes, a gente não fala muito mais sobre parasitas de animais de produção. Eu me formei em Londrina em 2003. Durante minha graduação, a gente só falava sobre animais de produção, era a menina dos olhos da veterinária. Fiz meu mestrado e doutorado em Jabuticabal, na Unesp. Apesar de não trabalhar com isso na minha pesquisa, era o lugar onde você ia se dar muito bem. Trabalhar na indústria ligada a animais de produção ou trabalhar com animais de produção, nutrição, clínica, enfim. E eu notei depois que eu comecei a trabalhar, primeiro em Brasília, depois em Jabuticabal, que a importância dos animais de produção para a medicina veterinária foi sendo substituída por outras áreas, mas não que ela não seja mais importante. Eu acho que é muito mais uma questão cultural mesmo. Como a gente acaba tendo uma população mais urbana hoje em dia, na medicina veterinária, esse distanciamento do campo faz com que a percepção seja de que não é uma área tão importante assim. E a gente sabe que é uma área importante, até porque o Brasil é um país exportador, né? Sim, e... Professor, agora puxando mais um pouco a parte técnica do nosso assunto, qual o impacto das enfermidades parasitárias em bovinos de corte no Brasil? Uma das primeiras doenças que foi estudada mais a fundo na veterinária foram, de fato, as enfermidades parasitárias, em especial aquelas que afetam o trato gastrointestinal, desde o obomaso até o intestino grosso. Boa parte das tecnologias que a gente tem, inclusive, foram desenvolvidas justamente para fazer diagnóstico dessas doenças, o que é uma coisa muito interessante. E isso se deve justamente à importância econômica desses parasitas. Animais podem morrer por causa da parasitose, e óbvio que a perda de um animal representa uma perda econômica muito grande, mas além disso a gente tem outros custos que não necessariamente dependem da morte do animal. O animal doente produz menos, ele tem uma taxa de conversão alimentar menor, ele vai acabar gastando mais comida e produzindo menos carne ou menos leite, menos lã, seja qual for a categoria de produção, e a gente precisa gastar com insumos para tratar esse animal, para manter esse animal vivo, para manter a saúde, em respeito, obviamente, à integridade do bicho. E esses medicamentos e insumos que são necessários acabam reduzindo ainda mais a margem de lucro. Então, o controle das parasitoses passa a ser primordial para que a gente possa ter uma atividade minimamente lucrativa. Se esse controle for feito de forma errada, seja por falha de assistência técnica ou por falta de procura de um técnico por parte do produtor, nós temos problemas com a resistência. Uhum. E o que essa resistência pode causar de impacto também nesses animais? O controle de parasitas, hoje em dia, ele é muito dependente de medicamento, né? Dá para a gente dizer que hoje a principal ferramenta que a gente tem para controlar parasitoses em animais de produção e animais de companhia são as drogas antiparasitárias, né? Justamente por isso, se o nosso principal recurso deixa de funcionar, a gente não tem como lidar com esse problema, né? Só que aí que tá, a culpa um pouco é nossa, então é quase como um karma. A gente não fez a lição de casa corretamente e resultou nisso. E aí também se deve um pouco por culpa de nós veterinários, né? Se parar para pensar, o tratamento de parasitas, ele começou mais forte na década de 80, quando moléculas como a ivermectina chegaram no mercado. A impressão, na época, é que não ia mais existir problema com parasitas, porque uma única aplicação de ivermectina resolvia seu problema com carrapato, seu problema com piolho, seu problema com sarna e seu problema com verme.
Maravilhoso. A própria indústria começou a propagar a ideia de que o uso mensal desses medicamentos seria ainda mais interessante para que a gente pudesse, então, eliminar completamente os parasitas. 100%. E isso daí veio tão forte que quando a gente pega propagandas antigas, eu adoro essas coisas de propaganda antiga, tem uma propaganda especificamente dessa molécula, né? Um produtor alto, grande, forte, segurando um carneiro muito bonito, e estava lá que ele tratava mensalmente, e do lado dele um produtor baixinho, fraquinho, feinho, segurando um carneiro todo doente, que ele não tratava. A imagem é muito forte, né? Ela acaba fazendo com que as pessoas tenham a impressão de, tipo, não, eu quero ser essa pessoa aqui, então eu tenho que tratar todos os meses. E aí que é o problema. Quando a gente trata de forma incorreta, sem fazer rotação, sem ter um planejamento do tratamento, a gente acaba selecionando linhagens de parasitas que são parcial ou até completamente resistentes àquele medicamento que estava sendo utilizado. E aí, o prejuízo que o parasita causa vai continuar e a gente vai ter que gastar com outras coisas que vão impactar ainda mais no lucro do produtor. Às vezes, inclusive, ameaçando o próprio sistema produtivo. Essa resistência é pelo uso indiscriminado, em excesso, e pela subdosagem, né? Pela aplicação incorreta de baixo volume dessas drogas. Todo medicamento que a gente tem no mercado, ele foi testado. E assim, o Brasil é um dos países mais rigorosos, inclusive, com relação a testes para registro de um novo produto veterinário no mercado, né? Então, a empresa ela precisou testar qual é a dosagem correta que deve ser aplicada, qual é a forma de aplicação, e dessa forma vai conseguir resíduo para ter aquela ação específica. O brasileiro é muito criativo. E a nossa criatividade às vezes atrapalha um pouquinho, porque dá aquele jeitinho. Então você acaba pegando esse produto, mas vai fazer um antibiótico também, mistura na mesma seringa, e aí você acaba estragando os dois produtos e ele perde a ação. Ou então, aquele produto excelente, que funciona muito bem, fica num armário que bate sol. Ele vai perder a ação dele. Aí a impressão que a gente tem é que tem resistência também. Então, dessa forma, ou outra, que é mais interessante ainda, em animais lanados, às vezes tem que fazer uma injeção subcutânea e a pessoa acaba transfixando a pele e fazendo a injeção sublã. E não vai absorver, porque tá, né? Então, às vezes, a falha de aplicação, a falha do tratamento pode resultar nessa percepção de resistência. Por outro lado, tanto dosagem baixa quanto dosagem alta podem selecionar linhagens resistentes e mesmo a dosagem correta. Se feita da forma errada, a gente acaba selecionando linhagens resistentes. Dá para fazer um comparativo bem interessante. Imagina que a gente tem uma arma e essa arma mata pessoas loiras e pessoas morenas. Aí eu tenho uma população com predominância de pessoas morenas e eu uso essa arma que mata só pessoas morenas e, de repente, eu tirei todas elas e ficaram só as pessoas loiras. A minha arma não vai mais ter ação porque as pessoas loiras vão continuar se reproduzindo e eu vou ter só pessoas loiras e aquela arma não funciona mais. Se a gente faz o controle correto, a gente não vai ter a modificação desse fenótipo de resistência e, consequentemente, a gente vai manter uma população heterogênea de parasitas. O que eu quero é controlar o parasita sem, no entanto, perder essa diversidade genética da população deles. Sempre que eu faço o uso de um único medicamento sem trocar o princípio ativo, eu caio nesse problema de esgotar o poder daquela arma, porque ela vai deixar de ser útil. E no caso de parasitas, a gente pode fazer isso em poucas gerações. Em 1, 2 anos eu posso ter linhagens resistentes. Muito rápido. É muito rápido. E então, quando a gente pontua que esse uso indiscriminado desses fármacos é culpa do técnico, não só o uso, mas onde ele vai utilizar, a forma de aplicação, onde ele vai guardar, a ferramenta que ele vai utilizar, seja uma seringa de fluxo contínuo, seja uma seringa descartável. Então, tudo isso influencia na acuracidade dessa droga. Sim, uma coisa bem interessante. Às vezes, a própria indústria ela pode acabar resultando num problema disso, né? Como a gente estava comentando, a indústria farmacêutica para animais de produção, ela está um pouco parada no tempo. Não tem grandes novidades de lançamento de moléculas. A gente até vê novos compostos, mas não vê novas moléculas. Em 2012, apareceu no mercado brasileiro uma molécula nova. Era uma molécula muito boa, que já estava sendo usada em outros lugares e que tinha uma eficácia tremendamente alta sobre linhagens sabidamente multiresistentes.
A primeira vez que eu usei essa molécula, eu fiquei assim, fascinado, porque em poucos dias os animais apresentaram uma contagem de 0 ovos. Eu nunca tinha visto um tratamento que a gente conseguia zerar o animal com um único tratamento. Foi maravilhoso. Na minha cabeça, tinha sido resolvido o problema, né? Cerca de 2 anos depois, um produtor lá da região de Jabuticabal procurou a gente, que estava tendo problema com mortalidade, com verminose, e que ele não estava conseguindo mais nem tratar. O que eu estou usando? Eu estou usando essa molécula aqui. Eu falei, não é verme, esse cara está matando os bichos de outro problema, definitivamente ele não sabe o que ele está fazendo. Traz um animal, vamos fazer uma necrópsia parasitológica para avaliar. Eu nunca fiz uma necrópsia de um bicho tão parasitado na minha vida. Ele não tinha praticamente mais sangue, ele estava com o abomaso bastante pálido, todos os órgãos estavam muito pálidos, estava com uma anemia muito forte e uma hipoproteinemia muito marcada. Ele tinha edema por tudo e ele tinha anasarca, que é quando fica líquido acumulado junto na musculatura, né? O abomaso dele ainda tinha alguns poucos parasitas que notava-se que nem o hospedeiro estava mantendo mais o parasita, mas era um caso de hemoncose assim, muito grave, né? A gente separou esses parasitas, a gente manteve num cultivo, e esse cultivo a gente fez infecção em alguns carneiros e fizemos o tratamento com essa molécula e deu, naquele teste crítico que a gente estava fazendo, deu como resistência. Convidamos então um representante e tal, a gente fez lá, foi até o doutorado de uma aluna e a gente fez a primeira notificação de resistência. O que chamou a nossa atenção? A ivermectina, quando ela foi lançada no mercado, os primeiros casos de resistência apareceram 10 anos depois. No caso dessa molécula, em 2 anos de mercado, a gente já teve resistência. Hoje em dia, essa molécula não está mais disponível no mercado, porque ela era muito cara e ela não estava mais correspondendo à ação. Qual foi o problema? O princípio ativo era vendido em frascos muito grandes, de 1 litro. E uma vez que esse frasco era aberto, ele perdia a efetividade em 1 ano. O produtor médio brasileiro, diferente dos produtores australianos e neozelandeses, que eram o mercado principal desse medicamento, tem rebanhos muito pequenos, com 40, 60, 200 cabeças que seja. Esses rebanhos pequenos acabavam sendo mais tratados do que o necessário, justamente porque, eu já abri, vai perder, então vamos tratar. E aí esse uso incorreto acabou selecionando a resistência. Caramba! Então, a gente tem que pensar por todos os lados. Se eu vender o produto nessa apresentação, eu vou induzir ao uso excessivo, e nesse caso, realmente induziu ao uso excessivo. Por mais que ele soubesse que não era para tratar todos os meses, o lado financeiro acabou falando mais alto. Você comentou e hoje a molécula já não é mais usada, já nem existe mais no mercado. Ela saiu do mercado, ela ficou inviável economicamente, né? Porque justamente por ela ser cara, e não ter mais aquele resultado espetacular que ela tinha antes, ela não compensa mais financeiramente. O que vai ganhar com aquele tratamento não compensa o custo do produto. Então, uma dúvida. Se eu zerar a população de parasitas, principalmente ectoparasitas, do meu rebanho e meses, anos depois, voltar a ter parasitas nesse rebanho, eu terei problemas de resistência com o meu animal. Vamos pensar, esse problema específico que você mencionou é com carrapato, né? A gente está numa região que é endêmica para babesiose, tanto por Babesia bovis quanto por Babesia bigêmina, né? Quando a gente mantém essas doenças de forma enzoótica no rebanho, ou seja, eu tenho o parasita presente na maior parte dos animais daquele rebanho, eu tenho a imunidade e, consequentemente, eu não vou ter doença clínica em animais adultos. Quando eu notar a doença clínica, vai ser no bezerro, que ela é mais branda, mais fácil de tratar e tem menos problema. Se eu elimino os carrapatos de uma vez, completamente, a curto prazo parece que foi ótimo. Só que a médio prazo, como a gente está numa região muito propícia a ter carrapatos, esses carrapatos podem voltar para o meu rebanho, e aí eu vou voltar a ter babesiose não só nos bezerros, mas também nos adultos. E aí que tá, o bezerro ele mostra que ele está doente a ponto de dar tempo da gente tratar. O adulto morre de forma aguda. Se eu perder uma vaca adulta, o prejuízo é muito grande. Então eu gosto de brincar que, para nossa região, um bom controle de carrapato está longe de ser um controle perfeito de carrapato. Muda quando a gente pega regiões mais frias, né?
Em áreas mais frias, o carrapato não é um problema para ser controlado. Eu posso manter aquele rebanho livre. Mas se é um animal que vai para uma feira, uma exposição, por exemplo, ele está sob o risco de contrair a doença. Então eu preciso fazer a premonição. Com relação aos eumintos, aos vermes, isso não é um problema, tá? Inclusive, se você conhecer uma propriedade que consegue eliminar todos os vermes, me chama, eu quero conhecer. Porque se a gente parar para pensar... É o perfeito, é o ideal. É utópico, né? Porque não existe. Um boi que não tem verme é um boi criado num biotério. Realmente é uma coisa que está muito distante na nossa realidade. Falando de eumintos, né, de endoparasitas, nós temos, na parte de produção de carne, nós temos um problema muito grande que é a cisticercose. Uhum. Que inclusive o senhor comentou que 5%, né? No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. A gente tem uma prevalência de até 5%. E como que funciona o ciclo de cisticercose, questão de prevenção, de tratamento, se for o caso? Essa doença ela é muito interessante porque a gente aqui no Brasil tem contato com a cisticercose desde o ensino primário, né? Lá atrás a gente tinha na escolinha, nas aulas de ciências, que tinha que desenhar o ovinho da tênia, depois o cisticerco na carne do porquinho ou da vaca, depois a tênia no nosso intestino e depois a proglote nas nossas fezes e assim continua. Então eu acho que o brasileiro médio, ele sabe como funciona o ciclo da tênia, né? Isso é muito legal, mostra que nosso ensino é de fato muito avançado. O problema é que a gente acaba não aplicando isso necessariamente. Um exemplo ótimo é que a gente nota que mesmo em confinamentos de elite, vez ou outra aparecem surtos de cisticercose com até 20% de prevalência, né? Qual que é o problema? Um animal com cisticercose vai resultar em penalização do valor da carcaça. E dependendo do grau de infecção, eu posso perder a carcaça. Condenação total. A carcaça vai para a graxaria, o produtor vai receber nenhum real por aquilo. Ou seja, é um prejuízo muito grande, né? Em teoria, é muito fácil de prevenir a cisticercose. Se nenhum humano associado àquela produção tiver a tênia no seu intestino, está resolvido. Mas isso acaba fazendo com que o produtor precise prestar atenção na saúde de todos os funcionários envolvidos naquela propriedade. Quando a gente tem um confinamento em especial, a gente precisa aderir às boas práticas agropecuárias para que a gente possa, então, ter contratos de compra e de venda para alguns frigoríficos mais exigentes, geralmente frigorífico exportador. Nesse caso, se a gente adere às boas práticas agropecuárias, eu tenho que ter uma certa qualidade de água, eu tenho que ter um padrão de pastagem, eu tenho que ter um padrão de bem-estar animal e eu tenho que ter banheiro para que todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham naquela produção usem. Dessa forma, eu sei que não vai ter problema de contaminação ambiental. Em algumas situações, e até situações anedóticas que eu acabei vivendo indiretamente por ter contato com colegas que me procuraram para tentar ajudar, a gente descobre que apesar do banheiro existir, não necessariamente os funcionários usam esse banheiro, né? Por vergonha, por tabu, porque vai deixar o banheiro sujo, nossa, que vergonha, e acaba fazendo na capineira, né? A contaminação da capineira por fezes humanas pode resultar nesses surtos de cisticercose. Um outro problema é quando a gente usa rios como fonte de água para os animais. A água dos rios pode estar contaminada por esses ovos que têm uma resistência ambiental tremenda, podem permanecer viáveis por até 2 anos em ambiente aquático. Se essa água for usada como bebida sem nenhum tipo de tratamento, cloração ou coisa do tipo, a gente pode acabar tendo problema. Como a água se contamina? Em teoria, praticamente todo o esgoto do estado de São Paulo é tratado. Só que eu posso ter esgoto clandestino e eu também posso ter pessoas que estão em momentos de lazer, sei lá, um caçador de javali, ou um pescador, ou alguém que foi lá andar de jet ski e tudo mais, tal, sentiu lá a vontade e foi lá na beira mesmo. E isso daí acaba levando à contaminação. Eu posso pensar até em evitar essa contaminação, mas o mais importante, como meu controle está só na minha propriedade, eu penso no controle da qualidade de água que está sendo fornecida para os animais. Controlando a alimentação, controlando a água, não é para ter cisticerco. Um outro detalhe legal, aqui em São Paulo a gente tem muito confinamento que acaba comprando os animais de outras regiões que não tem tanto controle. É muito interessante de fazer a rastreabilidade para essas propriedades para, de repente, rever se vale a pena comprar daquele produtor mesmo, se não é interessante comprar de outro. E o mais legal é a confiança quando a gente está comprando.
Porque eu posso estar comprando do produtor X, mas os animais não necessariamente são da propriedade dele. Ele comprou de um outro Ele só que veio de outro lugar. E aí a gente perde a rastreabilidade, né? Então, quando se fala de rastreabilidade, não é uma frescura a mais, mas na verdade é uma necessidade para que a gente garanta a sanidade do nosso rebanho. E a segurança alimentar de E a quem vai segurança consumir esse alimentar. produto. Exato. E ainda falando da X-cercose, na água ela fica até 2 anos. Os ovos da tênia podem permanecer viáveis na água por até 2 anos, é bastante tempo. E no capim? No capim, menos tempo, a gente fala em semanas, porque a própria radiação solar acaba inativando esses ovos, mas ainda assim tem grandes chances disso ser ingerido pelos animais. Então, nesse caso, o ser humano é o hospedeiro da tênia. Isso. E o bovino seria um hospedeiro intermediário, não definitivo. Isso, porque ele tem só o cisticerco, que é a forma larval do parasita, né? É que é interessante porque a gente tem mais prejuízo econômico com a forma larval do que com o adulto. E, na verdade, muita gente pode ter a tênia e não saber que tem, porque é um parasita que, na maior parte das vezes, não vai causar nada que chame atenção. É um sinal clínico. A pessoa pode, no máximo, ter gases, ninguém procura médico porque está com gases, ou porque a barriga está um pouco aumentada, porque é um parasita muito grande, pode ocupar muito espaço, mas até aí não vai chamar atenção. A pessoa pode ter eventos de diarreia ou eventos de constipação, que também não vai motivar a procura do médico, e a pessoa pode perder peso, o que até ajuda, porque é até mais barato que canetinha, né? Mas, pelo amor de Deus, espero que ninguém pegue tênia. E a gente pensando na carcaça, né, na carne, como que é encontrado esse cerco na carne? O Brasil é um país modelo em inspeção sanitária, e isso é um motivo de orgulho para nós veterinários, porque todo animal que é abatido é inspecionado. Então vai lá uma GAREF, que é o funcionário responsável por fazer esse tipo de necrópsia, que é a preparação da carcaça para consumo humano, né? Vai separar lá as peças, tudo mais, e sempre que ele identifica alguma coisa que chama atenção, ele marca e coloca para que o colega veterinário responsável pela fiscalização, seja em nível municipal, estadual ou federal, possa avaliar e ver se aquilo lá é de fato um problema ou não. Se for identificado um problema, existe na legislação, no RIS-POA, o que deve ser feito a partir daquilo. No caso da cisticercose, pode ser desde a remoção daquele único cisticerco e liberação para carne, para consumo in natura, ou tratamento dessa carne a frio ou por calor, que permite que a carne seja consumida seguramente pelas pessoas, mas que penaliza o produtor. Ele vai receber menos porque é uma carne de menor valor. A carne vai para consumo, mas ele é penalizado. Ele é penalizado. E tem aquele caso mais grave que é a graxaria, que daí a penalização é integral. Ele não vai receber um único real por aquele animal. E então aí, todos os custos de transporte foram perdidos. Depende da carga nessa carcaça, ou em vários lugares, ou em vários locais, ou muito em um lugar só? Depende da carga. A gente nunca vai ter muito em um lugar só. Como a disseminação dele é pelo sangue, a gente entende que essa disseminação na carcaça vai ser homogênea, né? Na inspeção, os pontos que são inspecionados são aqueles pontos que, graças às pesquisas que foram desenvolvidas, a gente sabe que são os pontos mais afetados pelo cisticerco. Então, se tem, por exemplo, um cisticerco no coração, eu sei que em outros pontos da carcaça que eu não inspeciono, porque eu não vou ficar cortando a picanha inteira fatiada, eu sei que pode ter lá na picanha. Então, apareceu aqui no coração, pode ser que tem lá. A chance é grande. A chance é grande. Se for um único cisticerco calcificado e não apareceu em nenhum outro lugar, eu posso simplesmente remover esse cisticerco calcificado. Calcificado quer dizer que ele está morto e aquela carcaça está segura para consumo in natura. Se tiver um único cisticerco vivo, aí é diferente, porque tem risco de infecção para humano. Nesse caso, essa carcaça vai ser tratada pelo frio, ou vai ser tratada pelo calor, ou salga, para fazer charque, embutidos e outras coisas do tipo. É uma carne perfeitamente segura e adequada para nosso consumo, porque ela foi tratada. Mas ela é ruim para o produtor, porque ele vai... E é aí que está. A maior parte das carcaças, elas não são condenadas. A maior parte das carcaças vão ter essa penalização pelo tratamento, pelo frio ou pelo calor. E às vezes isso compromete o lucro do produtor de uma forma que fica até inviável, dependendo da prevalência que foi encontrada. Então, por isso que, né, a gente comentou em outras conversas, a prevenção
ela, no fim, ela sai mais barata que o tratamento. A prevenção é difícil de ser feita, porque às vezes a gente está muito acostumado com aquilo, então faça uma injeção e resolve o problema, né? Mas nesse caso, a prevenção envolve atividades educativas, né? Instrução das pessoas para que tudo isso seja feito de forma correta. Uma construção que de repente pode ficar onerosa, convencer essas pessoas a usarem esse banheiro corretamente, fazer um tratamento da água, tomar um pouco mais de cuidado com a manutenção dos alimentos que são usados no confinamento, mas é uma mudança cultural e é muito mais cultural do que estrutural, porque a gente tem toda a condição de fazer isso, mas que ela é difícil de ser feita porque envolve mudança de prática de produção. E a gente sabe que às vezes o produtor ele sempre fez daquele jeito, por que agora ele vai ter que mudar? Né? As exigências do mercado mundial são diferentes hoje e a nossa ideia como país exportador é justamente alcançar esse mercado cada vez mais exigente. Né? E a gente se beneficia muito disso, porque a gente sabe que a carne brasileira é a melhor carne do mundo. Inclusive agora a gente trombou numa barreira aí lá na União Europeia, que não vamos mais poder exportar, mas nada a ver com verminose, parte de uso de medicamentos para crescimento aí. E além da cisticercose, nós temos também outra coisa que a gente pontuou antes, né, que a gente estava conversando, a fascíola, que é outro problema que está aparecendo novamente aí nos animais. Fascíola é um parasita muito interessante porque ele também remonta um pouco da minha graduação. Eu sou formado em Londrina, lá no Paraná, e era muito falado pra gente naquela época, quando eu estava fazendo a parasitologia em 1999, algumas eras geológicas atrás, né? Nessa época falava que fascíola era um problema no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em algumas partes do Paraná e em São Paulo, lá no Vale do Paraíba, próximo ao Rio de Janeiro. Tem a ver com o clima, será? Tem a ver com a relação do pasto com massas de água. Porque esse parasita precisa de um molusco para completar seu desenvolvimento, um caramujinho, e esse caramujinho é aquático. Então, só nas áreas em que o pasto se encontra com água que a gente vai ter o caramujo. Né? Nessas regiões, a gente tem as regiões alagadiças, que podem ser permanentes ou temporárias, e sempre que elas estão nessa condição, o parasita pode existir. Aqui na região de Rio Preto, por exemplo, a gente dificilmente vai ter esse tipo de coisa, porque o animal não vai ter acesso às massas de água, né? Tipo, tem a mata ciliar que acaba servindo como uma barreira para isso. Mas em outras partes, até mesmo aqui do estado, a gente pode ter as condições adequadas, como lá no Vale do Paraíba, ou pior, em algumas áreas em que teve destruição da mata ciliar e os animais estão pastejando do lado da massa de água, seja um córrego, um rio, um riacho, enfim, e aí as condições são observadas. E aí que está o interessante. Lá atrás o problema era nessas regiões muito estritas. Hoje em dia a gente tem o parasita distribuído pelo estado de São Paulo, em algumas áreas que antes não eram observadas, tipo Presidente Prudente. A gente vê esse parasita em Goiás, a gente vê esse parasita no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e tem até relatos na bacia amazônica, que imaginava-se que o parasita nunca ia conseguir se estabelecer lá, né? Qual que é o problema? Os animais afetados, se tem a suspeita de presença de fascíola no fígado, isso daí é feito na inspeção também, faz um corte, né? E a partir disso daí a gente faz a inspeção lá e vê se tem algumas alterações, ou mesmo o próprio verme. O fígado é inteiro condenado. Só o órgão? Só o órgão. O fígado é muito grande, ele representa uma porção grande do peso da carcaça, né? E ele acabando sendo condenado, eu já perco uma porcentagem do meu lucro, mas esse parasita leva a perdas produtivas. Um animal com fasciolose não vai ganhar o mesmo peso que um animal sem fasciolose. Então, por mais que a carcaça dele ainda possa ser aproveitada, ela vai estar menos pesada do que ela poderia estar. Esse animal não desempenhou o que poderia desempenhar. Exatamente. Deixando a margem mais apertada ainda. Exatamente. E a fascíola hepática, dependendo da carga, ela pode levar esse animal a óbito? Geralmente, bovino, a gente tem alguns casos de mortalidade de bezerro associados principalmente à infecção experimental. O bovino ele é bastante tolerante à infecção por fascíola, não quer dizer que ele não vai ter perdas produtivas, mas os pequenos ruminantes, carneiro em especial, é muito sensível e eu posso ter morte, inclusive, de carneiro adulto quando o desafio é muito grande. E como que funciona o ciclo da fascíola? Ela usa, né, esse caramujinho aí como hospedeiro intermediário? Seria um intermediário, mas como que é todo o ciclo dessa verminose? O ovo da fascíola ele é eliminado junto com as fezes do animal, seja o bovino, seja o carneiro. Alguns animais selvagens podem ser hospedeiros e até nós podemos, que o nosso comportamento nos protege de pegar fascíola.
mas isso daí fica para um outro momento. Mas enfim, esses ovos no ambiente, se eles estiverem no pasto, eles não vão se desenvolver. Mas se eles estiverem em contato com água, começa o desenvolvimento. A larvinha eclode do ovo, ela sai nadando, ela é toda ciliada, como se fosse peludinha assim, ela sai nadando e procurando ativamente o caramujo. E não é qualquer caramujo, tem que ser aquele caramujo que vai servir como hospedeiro intermediário para ela. Isso, é de uma família, na verdade, família Liminaeidae. Ele vai penetrar nesse molusco, vai fazer o desenvolvimento. Cada larvinha dessas vai dar origem a várias outras formas, e aquela única larvinha vai dar origem a um monte de forma infectiva que a gente chama de metacercária. A metacercária fica grudada no capim, e o animal acaba pegando quando ele vai comer esse capim que tem a metacercária. Ele engole essa forma infectante. Isso. Aí chegando no abomaso, ela sai da metacercária, no intestino delgado ela cai na cavidade, e da cavidade ela chega no fígado. Fugindo um pouco da cadeia da engorda, né, mas ainda continuando na cadeia produtiva da carne, tenho ouvido relatos em porcentagem de abortos em fazenda de cria, principalmente genética, né, que faz transferência de embrião, que já, já tem uma porcentagem um pouquinho mais alta ali que a TF, por exemplo. Sobre neosporose, que tem como hospedeiro definitivo o cão, né, o canino. Como que eu posso fazer para estar controlando ou para estar fazendo uma prevenção das minhas vacas? Perfeito. Eu vou só contextualizar um pouco isso, porque quando a gente pensa só na neosporose, parece que ela resolve todos os nossos problemas de aborto. Se eu fosse um produtor na Califórnia, realmente a neosporose ia ser o maior problema para mim. Mas a gente é produtor no Brasil. Então, antes da neosporose, eu tenho que me preocupar com leptospirose, com brucelose, com IBR, com BVD, com Campylobacter, com um monte de outras doenças, clamídia, que estão associadas a aborto também. E IBR, BVD e lepto são muito mais frequentes do que neóspora. Então, se a gente chegou no ponto em que o neóspora é o problema, quer dizer que eu excluí todas essas possibilidades. Já tratou tudo que tinha que tratar, mas ainda o problema continua. Exato. E o que é bom, pelo menos o diagnóstico dessas outras é um pouco mais barato. Então eu vou para o diagnóstico mais barato primeiro. Deu tudo negativo, aí eu vou ter que fazer o diagnóstico de neosporose. É um diagnóstico um pouco mais caro. Aqui no estado de São Paulo, tem alguns laboratórios particulares que oferecem, e tem o Instituto Biológico, que também oferece o diagnóstico. E a partir daí eu vou ter que tomar uma decisão. O neóspora, ele pode ser transmitido pelas fezes do cão, mas essa não é a forma de transmissão mais importante. Na verdade, a transmissão mais importante é da fêmea para o bezerro. Transplacentária? Pela via transplacentária. Em algumas situações eu tenho aborto, mas em outras situações eu não tenho aborto. Só que eu tenho um animal que está nascendo já infectado pelo neóspora. A gente chama isso de transmissão vertical, quando é de mãe para filho. Se eu quero erradicar a neosporose do meu rebanho, eu tenho que abater os animais positivos para a neosporose do meu rebanho. O macho eu não preciso me preocupar, claro, mas eu tenho que abater as fêmeas positivas. E aí a gente cai naquele problema que já é muito sério aqui no Brasil. Tem doenças de notificação obrigatória, como brucelose e tuberculose, que também exigem o abate sanitário desses animais. E a gente sabe que alguns produtores, às vezes, com medo do prejuízo, de alguma forma tentam passar esse animal para uma outra pessoa, para que então ele mande para o abate e ninguém saia perdendo tanto. E aí que tá. Se não tem um tratamento, se a resolução que a gente tem é essa, tem que ser levado muito em consideração. A nossa sorte, a neosporose não causa problemas tão sérios quanto as outras que a gente comentou. Lepto, IBR, BVD e outras coisas. Então, de repente, é aquela coisa que, se é um problema relativamente pequeno, aprende-se a conviver com ele. A gente, no decorrer da conversa, podemos perceber que a pesquisa é muito importante para esse tipo de, seja diagnóstico, seja tratamento. O que o senhor, que você, poderia pontuar para um aluno, para quem está terminando a formação, aí, principalmente em medicina veterinária, uma pessoa que se interessa por ser pesquisador, para onde que essa pessoa pode olhar, qual conteúdo ela deve consumir, as instituições de ensino que são referência no nosso país. Perfeito. E isso daí é uma coisa legal, porque eu acho que a gente pode fazer uma comparação com o futebol, né?
O futebol do Brasil sempre se destacou muito porque a gente investia muito em categoria de base. Então ia lá no dente de leite, identificava lá um outro moleque que tem muito jeito com futebol, tal, não sei o que lá. Putz, é esse moleque que eu vou levar para frente. E daí vai indo até chegar no profissional, né? A pesquisa é mais ou menos a mesma coisa. Só que ela começa também na escola, só que um pouco mais tardio, né? O interesse pela pesquisa, hoje em dia, ele vai sendo desenvolvido. O problema é que a gente limita muito a pesquisa a entender que se eu vou ser pesquisador, então eu vou ter que ser professor universitário. Na verdade, não. A indústria farmacêutica depende essencialmente de bons pesquisadores, né? Pessoas que tenham a capacidade de pensamento crítico, de pensamento científico, que possam trazer inovações para a indústria. Se tem aquela vontade de trabalhar com pesquisa, aquele interesse, é sempre interessante de desenvolver isso. Como? Procura um pesquisador. A gente tem hoje na universidade um monte de ação que vai desde ensino fundamental até ensino médio, e no próprio ensino superior a gente tem muito incentivo para pesquisa, né? Então tem aquele gostinho, ou não sabe se tem um gostinho, vai fazer uma iniciação científica para ver como é, tenta ver como que funciona. Gostou, faz outra. Gostou, presta um mestrado ou vai para o doutorado direto, de repente, já quer pular uma etapa. É possível. O mais interessante é que o mercado capta muito bem essas pessoas. Claro, você precisa ser um profissional um pouco mais generalista para conseguir se moldar para as várias exigências do mercado, às vezes, ou muito especialista se você quiser seguir carreira acadêmica estrita. Mas a criatividade faz toda a diferença, né? A curiosidade, a criatividade, a capacidade de invenção. E a gente percebe hoje, como a gente comentou no começo, que o veterinário ele tende a ir para a área de animais de companhia, os pets, ou para a área de selvagens, porque a aventura é legal, é interessante, e os animais de produção estão ficando meio de lado, né? Não desanimem, a gente precisa de gente boa na área de animais de produção também. A indústria precisa de gente em pesquisa e desenvolvimento, os nossos diversos centros de pesquisa precisam de pessoas capacitadas para isso, e as universidades, obviamente, dependem também desses profissionais. O que nós temos percebido também é essa defasagem no extensionismo rural, que a informação não chega ao produtor. Então, por exemplo, você comentou que tem o Instituto Biológico, né, que faz o teste. Tem técnico que não sabe. Se o técnico não sabe, produtor muito menos. Então, talvez essa falta de moléculas no mercado seja por conta da defasagem do extensionismo rural. Por quê? O que nós entendemos como extensionismo rural. O técnico vem com a solução, o produtor vem com a dor. Não tendo esse feedback, né, escutar essa dor do produtor, não tem o que pesquisar para mudar, para inovar. Né, partindo para o ponto da pesquisa, eu mesmo, durante a graduação, fui me inteirar de iniciação científica, por exemplo, no terceiro ano, quando um colega me convidou para participar de uma iniciação científica. Porque não teve divulgação por conta da universidade. E essa é a realidade. Poucas universidades incentivam isso. E talvez o aluno nem sabe da existência de um programa de iniciação científica. Para isso, eu vejo que teve uma época, a gente tinha pouco aluno, né? Quando eu entrei na graduação, lá atrás, eram poucas as pessoas da minha faixa etária que conseguiam chegar numa universidade, seja ela pública ou particular, né? Era muito pouca gente que chegava nisso. Hoje a gente tem uma parcela maior de pessoas. Só que o perfil das pessoas mudou bastante. Antes, eu tinha como referência única e exclusivamente meu professor. Eu tinha que perguntar para o meu professor o que fazer. Hoje, outras referências aparecem. Não que o professor não seja importante, mas as pessoas acabam se informando por outros lugares. Ou pior, acabam não se informando, né? É tanta informação, às vezes a gente está meio cansado, só fica lá rolando o feed, né? E o rolando o feed a gente não produz muita coisa, a gente só rola o feed. Então, de repente, no meio desse feed pode aparecer, por exemplo, esse programa. E isso faz uma diferença tremenda. Eu acho que o extensionismo rural no Brasil, ele passou por etapas. A primeira etapa, ele dependia estritamente do serviço público,
com a Emater. Aqui em São Paulo a gente tinha a CAT. Tem ainda até algumas hoje. cidades, é. A CAT mudou um pouco o foco, mas continua fazendo a extensão. A Emater, em alguns estados tem um equivalente à Emater ou à CAT, enfim, mas esse daí, ele atende. Só que a gente tem uma demanda extra. Essa demanda extra, algumas empresas oferecem um serviço de assistência técnica, são empresas farmacêuticas que vendem produtos, mas elas não querem que você compre o produto delas. Elas querem que você use corretamente o produto delas. É diferente só de vender. Por quê? Se você usa corretamente, você tem uma ação melhor e, consequentemente, agrega valor para aquela empresa, né? Então, é um serviço muito bem feito, eu gosto bastante. Tem gente que acha que, porque se é de tal empresa, vai me empurrar medicamento. Definitivamente não, tá? E a terceira fase que a gente está é essa fase justamente que você faz e faz muito bem, que é levar a informação para o feed das pessoas que às vezes estão distraídas lá e acabam não vendo. Então, dessa forma, isso está chegando. Tem que procurar, tem que ir atrás, tem que se esforçar um pouco, quebrar um pouco a cara, ouvir um não, provavelmente, mas depois de alguns nãos, vai ter um sim, e esse sim vai fazer toda a diferença. O que será que explica essa falta de inovação, né? Voltando ao que a gente tá falando das drogas antiparasitárias, o que explica essa falta de molécula? A indústria ela é muito complexa, porque ela precisa investir muito dinheiro em algo para conseguir desenvolver uma molécula nova, né? Esse dinheiro ele vai vir de dinheiro captado pelo mercado de ações, por exemplo. E o mercado de ações ele quer investir naquilo que tem potencial de crescimento. A gente sabe, por exemplo, que o mercado de animais de produção ele tem uma perspectiva de crescimento constante, mas relativamente baixa quando comparada com outras áreas. Quando a gente pega o mercado pet, a perspectiva de crescimento é em ritmo de mercado asiático, superior a 10%, dependendo da área. É óbvio que isso vai captar muito mais recurso de mercado de ações. Então, a gente percebe hoje, uma das moléculas que é uma inovação na área de animais de produção, ela foi formulada primeiro para cachorro, depois que ela chegou para o boi. E por muito tempo foi o contrário, formulava para boi e depois chegava para cachorro, né? Mas vem muito disso. O próprio mercado financeiro acaba entendendo que eu devo investir naquilo que tem mais perspectiva de crescimento, né? Mas não quer dizer que não está tendo inovação, ela só está vindo num ritmo mais lento. Ah, sim, entendi. Bom, professor, muito obrigado por essa aula, por essa troca de ideias, pela história de ser pesquisador, e acredito que o pessoal que se interessa pelo assunto vai ficar mais atento ao feed enquanto rola. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, muito bom. E esse foi mais um episódio do NRCast, o podcast da Núcleo Rural. Se você gosta desse tipo de conteúdo, siga a Núcleo Rural em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify. Estamos semanalmente postando conteúdo voltados para a pecuária de corte e leite. Muito obrigado.